Em 1961, no dia dos meus anos, 4 de fevereiro, começou a guerra em Angola. Foi uma bela prenda de anos, devo dizer, para mim e para eles. Eu estava na Escola de Belas Artes desde 57, tinha estado 2 anos em meia arquitetura, depois passei para pintura. E achei que esta boleia do começo da guerra era ótima para eu me ir embora. Porquê? O curso não me interessava para nada, era péssimo. E o serviço militar ainda me interessava menos, é claro. De modo que, em novembro de 61, uns meses depois da guerra ter começado, já estava em Paris. Um dos inconvenientes, mas que não, se eu ficasse mais tempo em Portugal, continuaria na mesma, é que parti muito impreparado, muito pouco maduro artisticamente e até do ponto de vista técnico. Mas a escola também não me ia avançar nada, mesmo que tivesse lá ficado até ao fim, de modo que os meus primeiros anos em Paris foram anos de compensação dessa falta de preparação, de que eu, se calhar, hoje ainda sofro, não sei. Durante 13 anos não pude vir a Portugal, de 61 a 74, não pude vir a Portugal. Isto é, eu podia vir, mas não me convinha. Mas foram uns anos em que, apesar de tudo, eu tive uma sensação tão boa de não estar em Portugal, de ver coisas que eu não veria aqui. E, apesar das dificuldades materiais que tive, acho que foram muito bem compensadas por tudo o resto. O que é que eu ia dizer mais sobre estes 13 anos? Quase não viajei, exceto a partir de 70, mais ou menos, 70, 71, o consulado, por ordens do governo, em Lisboa, deu passaportes, coisa que eu não tinha. Tinha ido várias vezes à Holanda e à Bélgica, de carro, com amigos, porque não se pedia passaporte na fronteira. Era um risco, se fosse apanhado, mas nunca aconteceu. Depois, com a liberalização do regime em Portugal, passei a ter um passaporte. E então aí viajei por toda a Europa, fui à América ainda antes de 25 de Abril, Alemanha, Espanha, Itália, Suécia, não sei. Mas, de qualquer maneira, em termos da arte que eu via, Paris, nessa altura, desde os anos 60, 61, via praticamente tudo o que estava a fazer na Europa e até na América havia uma galeria que era a Sonabend, que praticamente mostrava as exposições que mostrava em Nova Iorque, em Paris, um ano depois, às vezes menos. De modo que vi praticamente todos os artistas americanos do começo da pop, ou pré-pop até, nesta galeria, etc. Pronto. Desse ponto de vista, fui compensando a falta de preparação com que parti, com tudo o que ia vendo e com o trabalho que eu ia fazendo, apesar de tudo, bastante incipiente, devo dizer, mas ao mesmo tempo com uma grande sensação de liberdade. Ainda frequentei o ateliê de gravura da Escola de Belas Artes de Paris e em 69 ainda fiz um ano de arquitetura com as equivalências que tinha da arquitetura em Lisboa, imagino. Mas não, o meu trabalho era, dado o ateliê limitado que eu tinha, pintava bastante. Comecei a fazer umas peças em escultura em gesso
mas a certa altura era impossível guardá-las, parti tudo e nunca mais fiz escultura, o que se calhar fez com que na minha pintura apareçam formas escultóricas, mas transformadas em duas dimensões. Vi muito cinema, muito frequentemente via as 3 sessões da Cinemateca por dia. Eu já era muito cinéfilo em Lisboa e continuei. Hoje não sou, comecei a ver 3 filmes por dia, hoje vejo 3 filmes por ano, quando muito. Mas nessa altura via muito cinema, imenso. Via pelo menos tanto cinema quanto pintura. E aos museus, evidentemente. Museus de arte moderna, o Louvre, tudo o que era museu, evidentemente, via. O Louvre era maravilhoso, eu lembro-me de ver o Louvre e ouvir os meus passos nos corredores. Hoje anda-se à cotovelada, é insuportável. Pronto, mas enfim. A luz que me interessa na minha pintura é uma coisa mais... não é muito visual, acho eu. É mais... Não quero usar a palavra conceptual, nem não sei o quê, não, mas não. Não, a luz de Paris era muito deprimente. Estar vários meses seguidos com um céu cinzento em cima da cabeça não era fácil, não era fácil. Mas a luz de Lisboa também pode ser uma luz que cega mais do que... É uma luz, às vezes, que queima, que cega, que, em vez de não permite a visão, oculta a visão, esbate as sombras, os volumes e não sei o quê, de tal modo é forte. Os outros artistas tinham bolsa, eu não tive, não sei porquê, ou por não ter acabado o curso da escola, ou por não ter feito a tropa, ou por, sei lá, porque não sou, porque tenho mau feitio, sei lá, por qualquer razão não tive a bolsa. Mas não foi, devo dizer que não foi um trauma para mim. Não foi um trauma para mim, as bolsas eram miseráveis. Os artistas, ao fim de uma semana, estavam tesos. De modo que eu tinha muito mais experiência do que eles, porque estava teso desde o primeiro dia do mês. Para o melhor e para o pior, aprendi a desenrascar-me. Eu não posso ser sozinho, não posso dizer que foi sozinho. Apesar de tudo, eu, quando fui para Paris, fui casado. O ano 61 foi um ano incrível. Em fevereiro começou a guerra, em julho casei-me e em novembro estava em Paris. Foi um ano de grandes decisões para um jovem que eu era. Apesar de tudo, houve um certo apoio conjugal, digamos assim, mais psicológico do que material. Aliás, eu conto, é curioso que eu, quando fui para Paris, deixei uma exposição pronta em Lisboa, na Galeria Diário de Notícias, e vendi muito bem. Portanto, uns meses depois eu fui para Paris em novembro, a exposição foi para em janeiro ou fevereiro de 62, e recebi uns tostões que me deram imenso prazer. Foi um dos primeiros dinheiros que eu recebi profissionalmente. E entretanto, conheci pessoas que me compraram coisas. Não era o luxo, mas enfim, acho que, apesar de tudo, quando vejo a minha vida retrospectivamente, acho que tive muita sorte. Eu lembro-me de em 65 ou 66, estava em Paris há uns anos, há poucos, 4 ou 5, encarei a hipótese de ir para o Brasil. O facto é que não tinha passaporte, não podia encarar qualquer espécie de mobilidade, nem na Europa, nem no mundo. Não podia mexer-me. Entretanto, tive um filho, as coisas compuseram-se pouco a pouco em Paris, etc. Bom, eu sentia que a arte em Paris estava, como hoje sinto, e são bem anos depois, estava em decadência. É a sensação que eu tenho hoje, exatamente. Aconteceu que eu fui para lá em 61, era o primeiro sítio depois dos Pirineus onde eu podia ficar, para fugir de Lisboa, e fiquei, e devo dizer que fui muito bem recebido. Quer dizer,
A hospitalidade da França em relação a mim, não sou como muita gente que se queixa, não sei o quê. Não, correu tudo bastante bem. Mas o facto é que a arte francesa estava em franca decadência, é uma opinião minha, mas acho que tenho razão. Eu conheci o Escada ainda em Lisboa, ainda andava no liceu, e dei-me sempre muito bem com ele, e lá também. Não me dei com o grupo KWY enquanto grupo, quer dizer, eu tive lá uma coisa. Aliás, mas dávamos pontualmente, claro. O Costa Pinheiro viveu em Paris pouco tempo, depois veio para Lisboa, foi preso, deixei de o ver, voltou para a Alemanha, só depois é que o recontactei. Com o René ia-me dando, mais ou menos, mas a minha amizade com o René é engraçado. Uma semana antes do 25 de Abril, o René telefona-me e disse: levo-te dinheiro da parte do Brito da Galeria 111. E nós encontramos e tivemos uma conversa, às vezes víamos, mas havia muita gente, e jantámos juntos os dois. E ele estava-se a separar, eu estava-me a separar, coisas assim de gente. Tivemos uma conversa de homens simpáticos, ele deu-me o cheque do Manuel de Brito. E então adeus, até à próxima. E uma semana depois é o 25 de Abril. Eu vim num avião pela primeira vez depois de 13 anos de exílio, e o René veio no mesmo avião, combinámos vir, uma semana depois de ter partido. É engraçado. Foi uma viagem de loucura. O Glauber Rocha vinha atrás de nós, no banco, vinha mais uma quantidade de gente que iria no avião porque tinham ido de turismo e outros que não vinham a Lisboa há anos e anos e anos. Estivemos na pista de Orly umas 2 ou 3 ou 4 horas à espera de autorização para aterrar, porque o aeroporto estava fechado. Isto passava-se no dia 28 de Abril de 74, 28 ou 29. Foi dos primeiros aviões que foi para Lisboa, vindo de Paris. É muito engraçado. Mas tu voltaste para Paris outra vez? Claro, o que é que eu estava a fazer em Lisboa? Mas já não me apetecia, eu já estava um bocado farto de estar em Paris. E aproveitei a minha liberdade, digamos assim, para ir para Nova Iorque, onde eu, depois de lá ter estado em 73, de visita, disse: eu tenho que vir para aqui. E fui. E estive lá em 75 e 76. Foi uma experiência maravilhosa. Trabalhei muito bem, sem complicações, em total liberdade. Foram 2 anos maravilhosos. Eu lembro, antes de ir para Paris, estive com o Escada e a Maria Helena tinha estado em Lisboa. Ele queria-me apresentar para eu lhe pedir uma carta de bolsa à Gulbenkian. Mas isso não aconteceu, ela foi-se embora e depois fui eu. Portanto, isso aconteceu não em Lisboa, mas depois em Paris. Estive com o Escada e a Maria Helena e foi aí que eu lhe pedi a primeira carta de bolsa. E ficámos amigos, até sempre, devo dizer. Fui muito ajudado materialmente por eles e psicologicamente, como o Escada e todos os outros que passaram por lá, acho eu. Tinha uma boa relação com o Arpad. O Arpad era um tipo com um imenso humor, era um maroto muito simpático e até pela minha disponibilidade chegámos a passar muito tempo juntos, porque geralmente na casa de campo deles eles convidavam-me, eu ia para lá, ou então quando eles iam para o campo deixavam uma casa de Paris. Por um lado eu guardava a casa de Paris, por outro lado eu tinha um ateliê, podia fazer coisas grandes. Portanto, dava jeito aos dois. Tutor não direi,
acho que a minha pintura não tem nada a ver nem com um nem com o outro. O que não interessa, mas com a Marilena, aliás, devo dizer, ela era muito especial. Uma vez eu estava no ateliê, quando ela estava no campo, mas uma vez ela veio a Paris, aliás, eu estava a fazer umas experiências com tintas de esmalte, uma coisa horrorosa, brilhante, berrante, não sei o quê. Ela apanhou uma fúria, entrou no ateliê dela e viu aquilo, ficou pior que estragado. Mas o Arpado punha logo água na fervura. Os jovens, deixa-os experimentar estas coisas. Pronto. Foi muito engraçado. Não, mas tivemos uma relação ótima, foi muito simpático e uma relação de amizade e de alguma intimidade, sim. Não, eu dava-me, sobretudo, muito com o Escada. Porque o Escada era muito boémio, eu também era um bocado, apesar de ter uma vida familiar, de modo que passávamos noitadas a ouvir jazz e não sei o quê. O René e a Lourdes eram mais caseiros, dava-me menos com eles. Como disse, passei a dar-me muito mais com o René depois deste jantar em que ele veio de Lisboa uma semana antes do 25 de Abril e muito mais depois, quando ele foi para o Algarve, eu comprei uma casa no Algarve e era uma relação de muita amizade e de muita cumplicidade, de que eu tenho muitas saudades, devo dizer. Com o Costa Pinheiro dei-me algum tempo em Paris. Eu lembro quando ela lá chegou, ainda andei a passear o filho mais velho dele. Ele morava ao pé de Pigalle, para aí. Mas depois a vida dele mudou, teve que voltar para a Alemanha e passei a vê-lo menos. Mas uma vez fui ter com ele, antes do 25 de Abril, também é engraçado, fui ter com ele a Munique no verão. Eu tinha um carro e meti-me no carro, numa das minhas viagens. Fui ter com ele a Munique, estive por lá a ver museus e a beber uns copos. E ele vinha para Portugal. E eu disse, porque é que eu não ia de ir? De modo que viemos os dois a ver quem é que chegava primeiro. A palavra foi uma loucura. Eu tinha um carro francês, já não me lembro o que é, um Renault, não sei o quê. Ele tinha um carocha descapotável. E fizemos Munique-Barcelona, onde ele tinha uma amiga. E ficámos em Barcelona uns dias, depois fomos até o Elva, alugámos uma casa, ficámos na praia uma semana, e depois eu fui com ele até à Monte, ele passou para Portugal, eu fiquei a dizer-lhe adeus e voltei para Paris. Não podia vir a Portugal, isto foi em 72 ou 3. As minhas relações com as galerias nunca foram boas. Exceto, e nessa altura, com um americano que já morreu, que era um tipo, o Herbert Luss, que tinha uma galeria em Chicago, depois com a mulher abriu uma em Nova York. Era um grande amigo de Giacometti, aliás, tem um livro sobre as gravuras de Giacometti. Era um tipo culto, inteligente, não era um grande comerciante, por isso é que eu me dei bem com ele, se calhar. Nunca, como é que é dizer? Estás a falar de eu trabalhar com galerias em Paris. Já não me lembro muito bem. O que se chama trabalhar com galerias? Não, quer dizer, tinha relações sempre muito de toca e foge. Tive alguns contactos, ou com galeristas, poucos, fiz umas exposições em alguns centros culturais na periferia de Paris. Fui convidado para esta exposição no Centro Pompidou, que foi importante. Isto passou-se em 78. Não, isto passou-se em 77. O Centro Pompidou foi inaugurado em 77. E eu creio que o Pierre Georgel viu uns desenhos meus e convidou-me imediatamente. Era uma altura em que ele era diretor do gabinete de desenhos, o Pierre. E convidou-me a fazer uma exposição lá. Havia uma série organizada pelo Centro Pompidou que se chamava Atelier Aujourd'hui. Havia ao mesmo tempo uma sala com a obra do artista. Eu tinha, não me lembro, uns 40 desenhos, mais ou menos.
e uma outra salinha pequena com uma reportagem fotográfica sobre o ateliê do artista. E assim foi. Hoje era impossível um diretor do gabinete de desenhos convidar um artista para fazer uma exposição. Agora o Centro Pompidou tornou-se noutra coisa. É uma máquina para fazer exposições rentáveis. Conheci gente interessante, vendi umas coisas, fiz uns contactos. Conheci uma senhora que era diretora no Ministério da Cultura, que depois ainda me organizou uma exposição numa galeria muito boa, que era Gilbert Brownstone. Assim, as coisas são um bocadinho... Mais cerejas vêm umas atrás das outras. Bem, eu a partir de 83, que fiz a tal exposição na Galeria Arcano 21, que correu muito bem, e comprei um pequeno apartamento em Lisboa, com um pequeno ateliê, se quiser, um quarto dava para ateliê. Portanto, ia e vinha, e durante anos ia e vinha. Às vezes não sabia onde estava à procura de uma coisa em Lisboa e estava em Paris e coisas assim do género. Eu vim embora de Paris porque a minha proprietária me chateou. É assim, muito simples. E chateou-me numa altura em que eu fiz as contas e disse: eu estou em Paris há 30 anos. Se fosse 28 ou 32, se calhar 30 anos. Vou para Portugal. Foi assim. E tomei a decisão de um momento para o outro. Sem saudades, sem problemas. O meu filho ainda ficou a viver no meu ateliê durante 2 anos. Mas eu não estava para aturar aquilo. Senti que as coisas em Portugal parece que estavam a melhorar do ponto de vista artístico ou cultural. Enganei-me, mas não é a primeira vez que eu me engano. De qualquer maneira, Paris já não me interessava muito, devo dizer. Foi um bocado a razão pela qual eu vim de Paris, porque senão hoje ainda continuava com este ateliê e com o ateliê de Paris a ir e vir. Eu vou um bocadinho para onde o vento me leva. Foi como fui para a América, como fui para Paris. Não foi para casa, fui para Paris porque eu ainda fui com uma licença militar para sair a fronteira em novembro. Em janeiro já não me davam. Fui refratário e continuei refratário. Depois de 25 de abril, com 35 anos, fui à inspeção, fiquei apurado outra vez e tinha um mandato de captura na fronteira. É divertidíssimo. Eu tenho uma carreira militar extraordinária. Devia ter galões e afinal não tenho. E quando vim para Lisboa, só voltei a Paris 13 anos depois, quando o meu neto nasceu, porque também não tive saudades de Paris. Nenhumas. Aliás, eu vou a Paris uma vez por ano, mais ou menos, e já não acho graça nenhuma. Não acho graça nenhuma porque é um sítio onde vivi 30 anos. Quando estava na rua, ia para casa, comprava o pão ou o bife, ia para casa. Agora vou para o hotel, feito parvo, não tem graça nenhuma. Não vou aos museus porque não me apetece estar a ver pintura à cotovelada. Não me apetece andar com turistas, numa percentagem gigantesca. Mal de Paris já não é um sítio onde me apeteça muito estar. Vou, mas não é com um grande prazer, devo dizer. E não se passa nada, não sinto arte a brotar, como sentia em Nova Iorque em 75 ainda. Ia às galerias, todas as semanas via coisas novas. Depois já não, mas nessa altura foi extremamente estimulante. Vivemos num país em que a obra-prima da pintura portuguesa no século XV estava há uns 100 anos a servir de tapume numa obra no Convento de São Vicente. Isto diz tudo. A partir daqui é sempre a piorar. O Estado, os governos sucessivos estão a dar machadadas umas atrás das outras na cultura e nas artes plásticas em Portugal.
os governantes são provincianos, querem o topo da pirâmide, querem uma Pessoa, querem uma Maria João Pires, mas não sabem que isso acontece quando a pirâmide tem uma base. Como não fazem a mais pequena ideia do que é uma exposição ou do que é um concerto, a burguesia portuguesa não vai ouvir música aos concertos, vai ouvir solistas célebres. Nem vão às exposições, não sei o quê, vão às exposições. Não há colecionismo em Portugal. Os colecionadores ou vão comprar, ou vêm com o marido, ou vêm com a mulher para ver se o que vão comprar dá com o sofá, ou por uma razão qualquer. Não há colecionismo sequer de investimento em Portugal, porque toda a gente anda à procura de pechinchas. Quando se anda à procura de pechinchas, não se criam mais-valias, nem artísticas, nem monetárias. O que é que se há de fazer? A única pirâmide que é construída em Portugal, sabes qual é? É o futebol. A nação portuguesa investe no futebol. Quer dizer, está de acordo que uma criança aprenda a jogar para criar a pirâmide para se chegar ao Cristiano Ronaldo. Não há outras pirâmides em Portugal. Se o governo, por exemplo, decidisse eliminar o IVA para a circulação das obras de arte, mais nada, para facilitar aqui del Rey, era impossível. Portanto, porquê? Porque a nação não admitiria isso e haveria uma quantidade de gente que também queria não pagar IVA, etc. Portanto, não se podem tomar decisões num país que está anestesiado e embrutecido pelo futebol. E por várias... futebol e mexeriquices televisivas. A Fundação Gulbenkian é privada, mas o Sr. Gulbenkian deixou o dinheiro a Portugal. É importante, apesar de tudo, saber-se isso. O dinheiro é para Portugal e deve-se dizer que é graças ao Sr. Salazar e ao Sr. Perdigão que a Fundação ficou em Portugal, porque senão tinha ido para Londres, provavelmente, exclusivamente. É preciso dizer as verdades. É evidente que é preciso apoiar bons artistas, não é por serem luso-descendentes. Ou são bons ou não são, ponto final. Mas talvez fosse importante haver uma promoção da arte portuguesa no seu todo. Não é uma exposição, são muitas pequenas exposições com boas publicações, com bons estudos, etc. Porque é a única maneira da arte portuguesa ser conhecida, criar mercado e não depender do Estado. Bem, não depender do Estado, isto é, não depende porque o Estado não dá dinheiro, nem eu queria que desse. O Estado tem obrigações, é ter um bom museu de arte contemporânea, que é um serviço público, como um hospital. Não tem. E tem obrigações de criar medidas para que o mercado faça viver os artistas. Isso é importante. Também não faz. Não faz ideia o que isso é, aliás. Portanto, falar de promoção nem vale a pena, porque é preciso começar por algum sítio, até se chegar lá. A Fundação pode fazê-lo, apesar de tudo, é independente financeiramente e tem estatutariamente vocação para apoiar as artes. Segundo o fundador, a coisa deverá ser feita. Suponho que está a ser feita menos do que o fundador gostaria, mas não sei, também não faço ideia. Mas aí a Fundação pode realmente criar esses apoios, mas tem que ser uma coisa sustentada, não é uma coisa que toque aqui, outra coisa acolá. Tem que ser uma coisa que faça bola de neve. Isso sim, poderia ter um resultado muito benéfico para a arte e para a cultura portuguesa, sim, sem dúvida. A arte portuguesa, se não fosse a Maria da Graça Carmona e Costa, não teria deixado traço destes últimos 20 anos. Era preciso mostrar essas publicações. Ela é a única pessoa que faz catálogos de
todas as exposições, desde jovens a menos jovens. Não há uma exposição que não deixe um traço. O resto é uma desgraça. Bem, há algumas exposições importantes de Serralves e não sei o quê. Mesmo assim, apoiadas. Não, mas acho que já disse, a Fundação Gulbenkian pode fazer muito, mas com uma estratégia e com uma política bem direcionada. Isso é muito bonito, mas é preciso criar em Portugal condições para os artistas estrangeiros terem vontade de vir cá. Ora, não há nada. Não há museus, não há mercado, não há galerias, não há publicações. O que é que nós temos para dar em troca? Nada. O turismo que vem a Portugal é para apanhar sol, para comer bifanas. Ponto final. Não é um turismo cultural. O turismo cultural é outra coisa. Mas é preciso oferecer primeiro para receber depois. Se não temos nada a oferecer, eu às vezes vou para a Rua Lisboa, apetece-me ver uma exposição, mas o que é que eu vou ver? Não. Quando vivia em Paris ou em Nova Iorque, dizia, às vezes, vou passar uma tarde a divertir-me, a ver coisas e tal. Havia sempre qualquer coisa. Os turistas que vêm cá também não vêm cá para ver museus, nem cultura, nem arte, nem concertos, nem vêm cá para apanhar sol, porque Lisboa é bonito, e vão à praia, e comem bem e barato, e divertem-se. E o governo fica muito contente porque mete uns euros ao bolso. Mas não lhes dá nada. E há muita coisa a dar, somente não está à vista. Em Madrid pensei que realmente aqui ao lado ver mesmo más exposições, muitas, mas cheias de público, é um prazer. Além das boas, que também havia. Nada chega aqui, nem aquilo que nós fazemos, quanto mais o que os outros fazem. Nem o que nós fazemos se pode ver. Eu tenho amigos que vêm cá, quero ver um quadro teu, ou o que é que se faz em Portugal. Não há nada, não há sítio para ver. Não há nada para mostrar. Não existimos artisticamente, não se passa nada. Como não se pode mostrar nada, não existe. É como ter uma biblioteca com partituras e não há concertos. É a mesma coisa. Nós, artistas plásticos, para falar só disso, somos muito individualistas, passamos aqui horas a sujar telas e papel e as calças, sozinhos, a falar com os botões. Não temos um trabalho de equipe, de grupo. Agora, as coisas estão tão mal, que há grupos de artistas que começam a ter consciência disso e por relações geracionais ou de amizade ou não sei o quê, fazem, aqui há pouco tempo, um grupo de artistas foi falar com o nosso primeiro-ministro que disse, tomem lá um cheque de 300 mil euros. Eu nunca levei uma bofetada tão grande na vida. Há jovens artistas que não têm que comer, não têm dinheiro para comprar uma folha de papel para fazer um risco. Eu sei que isso é, também já passei por isso. Não, é terrível. É terrível. 500 anos depois, o Nuno Gonçalves estava a servir de tapume nas obras do Convento de São Vicente. Não te esqueças disto.